pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk. Esse é um livro escrito em 1998 e ele é muito interessante, assim, ele tem muitos significados. A leitura que eu fiz dele, ela foi uma leitura normal, muito superficial. Para além dela, existe muita coisa, muito significado, né? O título mesmo já coloca isso, assim, né? Meu nome é vermelho, o que é um nome ser vermelho? Então tem essa relação muito forte com a textura, com a cor. E o dilema que o Orhan Pamuk traz aqui, que mais uma vez ele traz esse dilema, né, que é muito forte dentro da literatura dele, é essa questão islâmica, né? Essa cultura islâmica que é confrontativa à cultura ocidental. Então, o quanto o processo de ocidentalização, né, cultural, da globalização, ela afeta muito os costumes islâmicos. E apesar desse livro ele ser um acontecimento de 1592, né, um período que é a história aqui acontece, mas é como se lá nesse período mostrasse o iniciozinho desse processo de cultura, né, dessa divisão cultural e dessa briga cultural que causa tanta guerra, né? Então a gente tem esses pintores de miniaturas, porque nessa época existiam os sheiks. E os sheiks, eles encomendavam essas miniaturas, que eram histórias ilustradas, algo assim. E a perspectiva disso é muito uma relação divina, né? Não é eu desenhar a partir da minha individualidade, da minha subjetividade, mas sim eu desenhar as coisas a partir do olhar de Deus. Então não existia muito essa perspectiva de um olhar próprio, do meu próprio olhar sobre aquilo que eu pintava. Então isso é uma relação histórica, né, dessas pinturas, de como é um olho. Então eu vejo como é um olho no decorrer dos tempos e pinto a partir disso, né? Não existia essa coisa do autorretrato, da realidade, essa relação mesmo, assim, de pintar um retrato ou uma paisagem. E sim tudo a partir disso, que é o olhar divino. E como se, não sei eu que estou falando isso, mas é como se eu incorporasse esse olhar divino para ver como Deus vê as coisas de um modo mágico, de um modo bonito, algo nesse sentido. Então a gente tem isso enquanto cultura, né, desses pintores de miniaturas. E a miniatura é muito, assim, sabe aqueles que desenham em arroz? Fazem desenho no arroz? É tipo isso. Então é um trabalho, assim, muito árduo, né, que eles se preparam desde crianças, desde criança mesmo, nesse sentido, e vivem disso, assim, ganham o seu dinheiro com isso, e aos poucos eles percebem o quanto vai sendo desvalorizado o trabalho deles. Eles ganham pouco, enfim. Muitos ficam cegos porque forçam muito a vista, e os que não ficam cegos, ao envelhecer, eles mesmos se cegam. Como um modo de relação religiosa mesmo, islâmica, com Alá, enfim, tem todo um significado disso enquanto sabedoria. Então é importante se cegar ou chegar a esse ponto de usar tanto a vista e ficar cego. Tem um significado mesmo, assim, desse olhar. E a questão toda é porque dentro de tudo isso a gente tem a história do Islã e da arte islâmica, que é misturada com a perspectiva religiosa, e a gente tem a cultura ocidental, a sua história de arte também, né? E que vai numa outra perspectiva, que tem esse traço da individualidade, da realidade. E o sheik, né, da época, ele meio que solicita, faz essa encomenda de um livro que tivesse traços europeus. Então, o senhor responsável, o artista responsável por isso, que trabalhava com outros artistas miniaturistas, ele faz isso em segredo. Ele pega um por um desses miniaturistas, eles só fazem o desenho, ele que vai montando o livro, e um não sabe o que está acontecendo do outro, que é o desenho do outro, e não sabe que história é essa que esse sheik está inventando a partir desse livro. Desse sheik não, desse artista, né? Que é como se fosse o mestre dos demais. É um senhor mais idoso. Se eu não me engano, o nome dele é o tio Effendi, que fica meio que responsável por fazer isso, assim. E aí ele contrata outros 4 artistas, que no caso vão ser o Borboleta, o Cegonha, o Oliva e o Ormã.
E aí, no meio de tudo isso, existe uma morte. Um desses pintores vão ser mortos de forma misteriosa, assim, o corpo dele é encontrado. No livro a gente tem um relato desse assassinato, mas a gente não sabe quem é que tá matando ele. E por causa dessa situação, né, de achar que tá traindo a religião. E aí existe esse movimento contra essa perspectiva de arte europeia, né, que vem, mas é de um radicalismo muito forte, assim, né, no sentido de matar o outro em decorrência disso que está acontecendo. Porque esse mistério de quem é esse assassino, a gente fica nessa dúvida o tempo todo, mas o livro ele diz, né, assim, o narrador da história. Na verdade, esse livro ele é narrado por várias pessoas, mas uma das coisas que ficam é que pela sensibilidade de textura do assassino, a gente perceberia quem seria o assassino. Então são muitos significados, assim, no sentido de perceber minúcias, né, que o livro o tempo todo coloca, da textura, da cor, a importância das cores. E tem momentos e passagens, e isso é muito trabalhado pela galera da arte, né, nesse livro, o quanto esse livro ele pega muito o texto, e a partir do texto a gente não tem imagens, mas fica uma perspectiva muito imagética na gente, enquanto leitor, desses traços, dessas miniaturas, dessas cores, né? Então isso é bem interessante aqui nesse livro. É um livro muito louco porque são cerca de 29 narradores, né? Cada capítulo vai sendo por um narrador. A gente tem o dinheiro, a gente tem o assassinato, o assassino narrando, sem a gente saber quem é esse assassino. A gente tem ele enquanto personagem também, né? Que depois a gente vai descobrir quem é. A gente tem o cachorro narrando. A gente tem a morte narrando. A gente tem o vermelho narrando, a cor vermelha. Então é muito louco. Mas ao mesmo tempo a gente tem personagens específicos que vão se repetindo no decorrer da história, apesar dessa diversidade. Então a gente tem o Negro, que é um dos personagens principais, mas não é o personagem principal. Dizem que esse livro não tem personagem principal, mas o Negro ele é um miniaturista, digamos, que vem de fora e que é contratado para investigar e através das miniaturas entender quem é esse assassino. Então a investigação dele vai ser entender, por exemplo, o assassino ele desenha um rosto, e só que nesse rosto, apesar dos rostos não terem essa coisa da individualidade, são desenhos que se repetem de pessoa para pessoa, mas pequeníssimos detalhes são individuais, porque não tem como fugir disso também. Então seja um detalhe do nariz, se tem entrada assim, coisa mínima, uma coisa bem boba mesmo, para poder entender quem é o assassino dentro dos que foram contratados para fazer esse trabalho. A gente tem a Shekuri, que é a filha do tio Effendi e que tem uma relação amorosa com o negro, mas ao mesmo tempo tem toda uma questão do marido dela que sumiu na guerra, tá desaparecido, não foi morto. Ela é muito bonita, então ela é assediada pelo irmão do marido dela, enfim, toda uma questão. E é engraçado que a Shekuri, ela tem 2 filhos e um deles se chama Pamuk, Orhan, né, no caso. E é essa coisa do Orhan Pamuk que tem de sempre colocar ele enquanto personagem dos livros, né? No Neve a gente tem ele enquanto personagem, que era o narrador de Neve. E aqui a gente tem ele enquanto filho da Shekuri, que, se eu não me engano, no final ele é de novo o escritor dessa história, quem diz, ou alguma coisa assim. A gente tem a Esther, que é uma fofoqueira, uma leve trás, assim, ela tá em todos os lugares, é uma senhora de 70 anos, judia, que vende bugigangas e ela fofoca de um lado pro outro, mas ela tem a verdade dela, ela vai entender a situação, assim. Mas é aquilo, né? Não dá pra te dizer que uma pessoa é isso ou aquilo. E a Estela representa muito isso. Nenhum desses personagens dá pra gente dizer, olha, ele é bom, ele é mau. Porque eles são todos muito complexos. O Pamuk é ganhador do Nobel, então, assim, o nível dele de literário é altíssimo. A gente tem os pintores, que são Borboleta, Segônio, Olívio e Ormand. Um deles é o assassino. A gente tem passagens, assim, muito filosóficas que pensam muito essa religião do Islã e que pontuam isso que é contra, isso que é a favor do Ocidente, né? De modo muito minucioso. Então são passagens assim que beiram da filosofia que o Orhan traz e que fazem a gente ter um olhar que não é de certo e errado, né? É tudo muito complexo e não nem um pouco simples. Enfim, é muito interessante, é um livro assim, não é simples. Para quem também gosta dessa cultura árabe, Afeganistão, Islã, é muito rico, assim.
porque tira a gente de uma zona de conforto desse olhar ocidental que a gente tem com relação à cultura mesmo, né? Então, é uma outra cultura, um outro lugar, né? E que o Orhan Pamuk ele se propõe a nos mostrar, até porque ele era da Turquia, né? Então tem essa relação muito forte. Eu li um artigo chamado O Impuro, Variações sobre Meu Nome é Vermelho de Orhan Pamuk, do Biagio D'Angelo. E ele traz a perspectiva de como esse romance ele é revolucionário, porque ele sai de algo que é da literatura, da ficção, para ir para uma estética da arte mesmo, né? É uma teoria da estética ficcionalizada. É esse o trabalho que eles traçam. E aí ele vem com uma teoria artística mesmo, que é bem difícil, assim, para quem não é da área, mas é dessa capacidade do autor de trazer elementos estéticos no texto, né? Então a gente não tem as ilustrações, a gente não vê as imagens, mas o modo como é descrito, os detalhes, as minúcias, traz uma construção muito forte e imagética do livro, e é como se a gente visse, né? Vê as imagens assim. Ele diz assim que o meu nome é vermelho é uma multiplicidade de vozes e imagens, uma gigantesca arquitetura teatral e intersemiótica, pois é de intersemiose que se trata. O livro é uma homenagem ficcional à teoria da arte, à teoria da miniatura da arte islâmica. A relação de dom e troca está estabelecida na filiação intertextual que compõe a complexa rede de referências literárias e culturais a miúde desconhecida ao leitor ocidental. Então, realmente tira a gente dessa zona de conforto e traz essa semiótica no sentido dessa fusão de arte e literatura, como se a gente visse, né, a arte, o desenho. Outro ponto que ele diz que Pamuk ele submerge a ficção na pesquisa historiográfica, porque ele traz elementos da história, para detectar uma genealogia ficcional da incompreensão, né, que vem muito dessa divisão cultural, dessa guerra do Islã com o Ocidente, né, que é muito forte, e aqui é como se ele mostrasse essa genealogia. Né? Aqui ele detalha bem o que é o grande dilema do livro, e eu acho que é um dilema que se repete dentro da literatura do Orhan Pamuk. Eles trabalham em segredo à noite, proibidos de ver o trabalho dos outros, né, esses pintores contratados. O grande mistério em torno da feitura do livro termina por provocar conflitos entre os pintores. Há um temor de que pinturas elaboradas no estilo em voga no Ocidente atentem contra a tradição, e ainda pior, contra a religião, contra as próprias palavras do Corão, palavras sagradas comunicadas diretamente pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé. Eu li também uma dissertação ou uma tese de doutorado chamado Um Texto Saturado de Imagens, Literatura e Pintura no Romance Meu Nome é Vermelho, da Karine Lira Correia de Castro. Dela eu peguei várias informações, eu não cheguei a ler o texto todo dela, porque é muito grande, mas várias informações muito interessantes, e nela, né, nessa dissertação, Karine, ela escreve a história do Islã. É interessante assim como ela traz a história do Islã, né, eu acho que Maomé que vê o anjo, e o anjo várias vezes fala com ele, e aí ele fala com a mulher dele sobre isso, ela começa a acreditar nele e várias pessoas vão acreditando, e a partir disso, essa proliferação do Islã, né? E ao mesmo tempo Maomé morreu sem ter escrito nada a respeito. Então quem escreve o Corão são pessoas que tiveram contato com ele, que escutaram o que ele dizia. E aí há uma questão muito grande no sentido de que quem deve representar o Maomé são os seus descendentes ou são pessoas que o seguiam, né? Então, se eu não me engano, são os xiitas e algum outro, tá? Então é muito interessante, assim, o quanto é complexo essa história, o quanto isso, né, a questão das bombas, né, os homens-bombas, assim, que são contra o Ocidente, enfim. Ao mesmo tempo, aqui nesse livro tem um momento em que o negro, ele vai no palácio, ele vê o sheik, eu acho que é sheik, gente, eu posso estar errado, mas o cara é como se fosse um deus, assim, né, que é o descendente como se fosse um rei. E quando ele chega, o espaço se ilumina e as pessoas elas se dobram assim, de modo que a cabeça dela chega nos pés, sabe?
na presença daquele ser humano, mas é tipo um ser hiper mega especial. Então, assim, é um livro muito interessante, que ele traz muitos elementos que não são familiares, assim, né, pra gente, quanto um leitor, acho que comum, cristão, ocidental e tal. E Pamuk, assim, ganhador do Nobel, então, cara, é tipo, é de um altíssimo nível. E aqui eu deixo a dica do Meu Nome é Vermelho, é um texto diferente, que realmente traz essa coisa da imagem, da textura muito forte e traz uma possibilidade de um conhecimento assim que não é nosso, né? Que a gente não entende muito bem, mas que nos provoca. E é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.